Para quem já me conhece, provavelmente já ouviu falar do meu trabalho como professor. E se for a primeira vez que você está se conectando, muito bem-vindo, saiba que eu já trabalhei como professor. Foi quase uma década. E o que mais gosto de lembrar não foi o que eu ensinei, que afinal era informática, processos operacionais e algumas coisas sobre simulação de empresa, como trabalhar na parte de vendas. Mas a grande coisa foi o aprendizado. As coisas que eu consegui aprender dos meus alunos, que lembro com muito carinho, pelo fato de ser uma época diferente, como eu era na escola quando era estudante e como vi os alunos quando eu era professor. Pelo fato de ter culturas diferentes. Então eu já ensinei com alunos Paquistão, alunos da România, alunas chineses, foram duas alunas chinesas que estavam no intercâmbio, da África, do Marrocos. Teve a possibilidade de conhecer pontos de vista diferentes, cultura diferente e respeitar isso e aprender muito com esse tipo de visão de mundo que muitas vezes tem pontos em comum, mas também pontos diferentes, especialmente nos hábitos. Muito se fala sobre o fato que a escola seja defasada, não de décadas, mas quase de séculos, sobre o método de ensino que se usa na escola e o que é procurado no mundo do trabalho. Na minha visão, a escola poderia despertar a curiosidade. Afinal, se eu consigo despertar a curiosidade e a vontade de uma pessoa procurar sempre as informações e continuar a trabalhar com o cérebro para aprender cada vez mais, independentemente do assunto, aquela pessoa será pronta para encontrar um assunto novo, ter um método de estudo e ter a vontade de entender cada vez mais. As matérias, ou seja, os assuntos deveriam ser o pretexto para repassar essas técnicas. Só que muitas vezes não dá. Eu lembro, dentro da máquina da instituição, muitas vezes você tem que chegar lá no final do ano com os números. Então, não é muito as técnicas que você usa, mas os resultados que você entrega. O que eu posso dizer de mim, que foi interessante, eu trabalhei diversas técnicas, na verdade, gravações de vídeos com os alunos, versão de aula, eles explicavam a aula e eu só ficava olhando um pouco como era. E até consegui publicar um artigo, um capítulo de um livro onde tinha uma técnica que eu usei e que deu bons resultados, e uma casa americana veio para colocar dentro de 2 livros as melhores práticas dos professores italianos e eu tive a honra, a oportunidade de participar com o meu capítulo. Como funciona o ano escolástico com Mirko Lamberti? Bom, primeiro, se os alunos nunca me viram, eu não era o cara que chegava lá muito amigável. Eu chegava lá de cara feia, logo começando a aula, dando já os primeiros trabalhos no primeiro dia, ou no segundo dia já os primeiros trabalhos, já a revisão no dia seguinte. Nem me importava de estudar muito os nomes, e a primeira coisa que eu cobrava muito dos alunos era atenção e performance. Eu me lembro que a primeira impressão era: poxa, chegou o professor que bota terror na sala de aula. E sendo que não tinham comparações, porque era a primeira vez que eles me encaravam, quem se sobressaía era eu. Ou seja, não tinha espaço para objeções, não tinha espaço para observações, não tinha espaço para se conhecer mais, porque era exclusivamente conteúdo, trabalho e performance. Isso era para dar uma regra no começo, ou seja, quem manda é o professor. Outros colegas que faziam o contrário, chegavam lá amigáveis e tudo, sendo que era uma escola onde tinha também alunos com necessidades particulares, que eram seguidos por assistente social, então às vezes era um pouco acima das linhas, digamos, normais de comportamento. Facilmente acontecia que o aluno começava a brincar, começava a gritar, e aí ficava mais difícil manter a ordem. Então eu chegava logo e botava terror na sala de aula toda. O pessoal ficava lá tremendo, isso durava o primeiro mês. Aí depois começava a brincadeira. As pessoas entendiam que não era só botar terror, mas era possível dialogar. Começavam outros conteúdos sobre técnicas de como estudar melhor, técnicas de reforço positivo, confiança. Até uma brincadeira interessante que eu me lembro com uns alunos, eu vou chamar de fulano, para não revelar o nome dele. E eu tinha encontrado ele no primeiro ano,
Aí no segundo ano eu estava ministrando aula em outra sala de aula e encontrei ele de novo no terceiro ano. E essa é a coisa que eu vou contar, é sobre o terceiro ano. Aí foi numa pausa, o aluno veio a mim e falou: professor, depois vamos ter aula com você? E eu, pensando em outras coisas, respondi: sim, não tem problema, prepare as coisas que eu depois, logo que tocar a campainha, eu vou chegar lá na segunda e vou te dar aula. E ele olhou para mim e falou: professor, eu sou no terceiro ano. Aí eu fiz uma brincadeira com ele que ficou de olhos abertos, né? Eu falei: cara, fulano, mas eu tô ficando velho. Não é que você a cada ano pode mudar ano. Uma vez está no primeiro, outra vez está no segundo, outra vez está no terceiro. Pô, escolha um e fica naquele. Ele no começo não entendeu, aí depois ficou rindo, e aí depois falou com o companheiro dele que estava meio distraído, aí falou: cara, tá entendendo? Você não pode ser promovido cada ano e continuar a mudar de aula. Tem que ficar em uma, não tem como. Então, sério no começo e depois ao longo da construção do relacionamento, as coisas acabam virando mais amigáveis e com a possibilidade de passar muito mais conteúdo e muita mais vontade de estudar.